Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu ia falar um pouco mais hoje à noite, dentro desse assunto que o David trouxe. Ele falou para mim, eu não sabia o que eu ia falar. Ontem à noite, a irmã Zenaide trouxe uma palavra aqui, ia falar a base do que eu ia falar hoje à noite. E ela não sabia o que eu ia pregar. Ela também não me disse o que ela ia pregar. E Deus deu uma palavra para ela muito interessante, como base para nossas vidas, pontos bem importantes. Precisamos se entregar, e entrega por completo, porque a obra é dele e ele só faz se nós deixar ele fazer. Se nós não deixar, Deus não faz. Por mais que ele queira fazer, ele não faz. O vaso precisa estar desemborcado. O vaso pode estar ali. A posição do vaso é nós que colocamos. Se o vaso estiver deitado, ele já não cabe, vai nada dentro. E se estiver emborcado, menos ainda. O vaso precisa estar desemborcado, preparado para receber. Alguém consegue colocar alguma coisa num copo emborcado? Um copo deitado? Não. Por que tem água nesse copo? Por que, irmãos? Porque ele está desemborcado. Posso virar ele para vocês verem quanto vai sair daqui? Não vou fazer. Vocês sabem, se eu virar, não vai ficar água dentro, ele vai ficar vazio. Porque ele deitou, ou se eu emborcar ele, aí não vai ter nada dentro. Mas agora ele tem. Ele tem porque ele está desemborcado. Como é que está a nossa vida de Deus? Tu é vaso? Como é que está teu vaso na presença do Senhor? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Só 2 versículos. Se deixar de jeito, me coloque, senão deixa assim, só 2 versículos, só me escute o que eu vou dizer, o que eu vou estar lendo. Segunda carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, meus amados? Amém. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Eu meditando sobre essa passagem, essa semana inteira, assim, esse versículo na minha cabeça, assim, e eu comecei a meditar, comecei a pensar. Quando se fala em templo, se vê altar. Todo templo tem altar. E a Bíblia se refere em muitas passagens que é no altar que se recebe. É no altar. É na presença do Senhor. Quando se fala em templo, se pensa em altar. E quando se pensa em altar, o que altar representa? Sacrifício. Sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Abraão levantou o altar e ofereceu a Deus sacrifício. Moisés levantou o altar e ofereceu a Deus. Salomão levantou o altar e ofereceu a Deus. E outros homens mais fizeram altar e ofereceram a Deus sacrifício. Tem passagens, irmãos, que esses reis que ofereceram centenas de cabeças de gado, de novilhas, de ovelhas, como sacrifício em louvor a Deus. Olhando humanamente, mas olha, está se desfazendo de uma fortuna de valores de animais. Vai matar e vai queimar no altar. Abel fez um altar e ofereceu sacrifício a Deus. E sabe por que Deus aceitou? Pode ler o que está escrito lá. Não vou ler agora porque o tempo não permite.
Mas lá passaram de Caim e Abel nos ofereceram sacrifício. Deus aceitou Abel e o seu sacrifício. Se entenderam? Primeiro Deus aceita a intenção, a entrega, o real, o verdadeiro. O que a Bíblia diz? Quando tu for no altar para ofertar, e tu tem alguma coisa contra o teu irmão, uma coisa errada na tua vida, primeiro conserta a tua vida e depois vem no altar ofertar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o templo tem altar. Altar é sacrifício. Nós temos facilidade de dizer, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus habita aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Como está o templo do Espírito Santo? Tem altar? Se não tem altar, não tem resposta. Precisa de altar. Todo o templo tem altar. E o altar é sacrifício. E esse é o ponto mais difícil da vida do ser humano. É o sacrifício. Deus pediu a Abraão faz um altar e oferece um sacrifício. Você sabe o sacrifício que Deus pediu para Abraão? O próprio filho. Meu Deus, quando eu olho para essas passagens, eu digo, meu Deus, homem, tanto que a Bíblia diz que ele é o nosso pai da fé. Ele rompeu todos os limites do ser humano, crendo, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida do filho dele. E agora Deus pede para sacrificar no altar. Com certeza, Abraão, ele cria, ele foi além do que aconteceu. O meu entendimento é que Abraão cria que das cinzas Deus ia ressuscitar o seu filho para dar a sequência de uma grande multidão, porque Deus tinha promessa. Mas a fé de Abraão foi a tal ponto que Deus disse a Abraão, eu já vi o que tu faz, não precisa mais tu vai provar mais nada, eu já sei o que tu faz, dá o cordeiro, aí sacrifica o cordeiro, e não precisa sacrificar o teu filho, porque eu sei que você ia fazer. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando realmente nós fazemos uma entrega, irmão, exatamente, irmãos. Eu deixei os minutos a mais para ele, porque eu vi que ele estava no caminho do que Deus tinha para nós já. O Espírito Santo, eu estava pensando ali como um Adalto, como um Kleber, mas como o Espírito Santo vem conduzindo as coisas assim, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, e Ele vai conduzindo, quando nós precisamos só estar atentos. Eu estava lá atrás, eu olhei para o David ali, e aqui dentro, dá uma oportunidade para o David. Eu estava aqui, fui ali e falei para ele, ele disse, eu já sabia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós só precisamos estar sensível ao Espírito Santo, para que Ele venha fazer em nós o que Ele tem que fazer. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, porque vem da parte de Deus. O que nós estamos fazendo desse templo? Quando olhamos, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, qual seria o altar? Pense comigo, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde está o altar? Você sabe onde está o altar, irmãos? Aqui. Como assim? O altar está aqui. Entenderam, né? Altar é sacrifício. Quem gosta de jejuar? É sacrifício? É difícil jejuar? Claro que é difícil. Você quer dizer que é fácil? O corpo em si quer e grita por alimento. Mas o corpo humano, quanto mais come, mais vontade tem de comer. A gente escuta assim, pessoas que dizem que lambisca o dia inteiro, quer dizer, come o dia inteiro.
comendo, está se estufando de comida. E isso é doença para o corpo físico. Eu estava lendo sobre os cristãos de antigamente. O povo se alimentavam 2, 3 vezes por semana. E eram saudáveis. Porque o corpo tinha como se trabalhar e eliminar as toxinas do corpo. Porque quando não tinha alimento para o corpo gastar, ele precisava gastar as toxinas, porque primeiro o corpo vai se limpar aquilo que tem de ruim no corpo. E se nós socamos de alimentos sem dar tempo para o corpo descansar, aquilo vai acumulando toxinas e vai gerando inflamação, vai gerando doenças no corpo físico. Eu ouvi uma palestra de um médico não cristão, que ele aconselhava que todos fizessem um dia de jejum por semana para o bem da saúde do corpo físico. Um médico não cristão. Se nós, como cristãos, fazemos um dia de jejum, além de fazer bem para o nosso corpo físico, vai fazer muito bem para a nossa alma, para o altar. Onde está o altar, irmãos? Aqui. Me diz que faz jejum e tu, tem prazer em fazer jejum. Até pode ter prazer, mas tu fome tu vai sentir. O teu corpo vai ter vontade de comer. Vai ter vontade. Mas o teu propósito é maior do que a vontade do teu corpo, porque você está fazendo sacrifício para o altar. Altar é sacrifício. Faz um propósito, orar de madrugada. Eu já disse para os irmãos, eu não oro com frequência todas as madrugadas, sempre. Eu faço de tempo em tempo propósito. Oro em outros horários, de manhã cedo, de noite, enfim. Mas de tempo em tempo eu faço um propósito de oração da madrugada. E normalmente meu horário é sempre às 3. E quando eu vou fazer, eu digo, Deus, quantos dias? E agora nos últimos dias, eu estava fazendo esse propósito para Deus e disse, Deus, quantos dias? E Deus falou comigo 2 vezes, 21 dias. Tá bom, Deus, é 21 dias, não importa se eu estou cansado, se está frio, me deu esses dias assim de muito frio, não importa. É um propósito. É sacrifício? Claro que é sacrifício. Muitas vezes dormimos tarde, e quando chega às 3 da manhã, que o relógio desperta, o corpo quer continuar a dormir, parece que grita, fique deitado, durma mais um pouco, por um dia, vai, ora amanhã não. Propósito é contínuo, é sacrifício. Aleluia. Deus está dizendo para nós, irmãos, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Onde está o sacrifício para o altar? Qual sacrifício está fazendo para o altar? Deus, eu quero, eu preciso. Deus quer te dar, Ele quer te dar sim. Ele quer te dar sim. Numa empresa, a pessoa só faz o horário normal, a empresa fala dele normal. O funcionário vai fazer só 1 hora extra por dia, só 1 hora. No final do mês vai dar uma boa diferença de salário de todos os outros. 1 horinha só, porque foi a mais. Essa hora extra, sempre a empresa paga um pouco a mais das horas extras. E se é final de semana, chega a ser 100%. Porque ele fez a mais, vai dar um resultado a mais. O reino é exatamente, meus amados. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo precisa de altar. E altar é sacrifício. Quantas peleias você tem vindo? Quantas guerras? E parece que a coisa não acontece. Parece que não se resolve. E parece que de novo. E parece que de novo. Pare. Converse com o Espírito Santo. Não fique dependendo que só Ele faça por nós. Vamos fazer o que nós podemos fazer. Uma entrega. Sacrifício. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando a pessoa tem que fazer sacrifício, eu reclamo que tem que fazer o sacrifício. E isso não tem validade no céu. Um deles que tu falou sobre o grupo, irmãos. Coloque em prática, porque é Deus. Porque realmente esse grupo está precisando se avivar. Tu está
estava na oração quinta-feira, os demais nem estavam, né? Então precisa se avivar. Temos que ver um tempo, irmãos. Quem não se posicionar buscar Deus vai ficar para trás e não tem o que fazer. Não podemos estar no altar com a vida desajeitada. Exatamente. Se o copo está cheio, tu vai poder servir. Se o copo está vazio, o pessoal vai ficar também vazio. Cada um dá o que tem. Se não tem, não vai dar nada. Nós viver a vida como cristão. Viver o dia a dia. Tu te preocupar, eu sou cristão e eu preciso viver uma vida diferente, porque eu estou representando o reino do céu nesse mundo. Eu não estou aqui passando tempo, eu não estou aqui apenas para passar por bonzinho, eu não estou aqui só porque eu preciso de um milagre de Deus. Não. Muita multidão seguia Jesus, recebia milagre e não teve salvação, porque só ia atrás dos milagres, multiplicação de pães, de peixes. Quem serve a Deus só para receber milagres, cura, prosperidade, até pode receber, mas não ganha a vida eterna. Essa passagem que o irmão leu. Pede o que tu quiseres que eu te faça. Nós seres humanos, se hoje à noite aparecesse um anjo aqui, não precisava nem ser Jesus, ele mandasse um anjo, viesse aqui, uma listinha na mão, eu vim enviado do céu para hoje vir aqui trazer resposta sobre tudo o que você precisa. Faça uma fila e vão passando por aqui. Eu vou anotar o que cada um de vocês precisa. Ah, mas meu Deus do céu, o Senhor está na fila. Pode pedir o que quiser. Uma coisa, pode pedir duas, pode pedir 5, pode pedir 10. Peça o que você quiser, que você vai ganhar. Ah, tinha alguém lá na fila. Pois é, Deus, acho que passou de 10. Deus, eu não vou esquecer nenhum para chegar lá na frente. Temos que ter sabedoria. Eu peço muito a Deus que Deus me dê entendimento e discernimento, revelação do que Ele quer fazer sobre nossas vidas. Porque se Deus dá o discernimento e dá a revelação da vontade dEle sobre nossas vidas, as coisas são diferentes. Não fazemos o que nós queremos, fazemos o que é a vontade do Senhor. E tudo é sacrifício, irmãos. Para nós alcançar algo a mais, precisa passar pelo sacrifício. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje à noite o armazenagem não veio. As máquinas estavam lá, hoje à tarde trabalhando na nossa rua ali. É para melhorar, mas tem que haver um sacrifício. Eu tive que, ainda na hora, antes da 1h da tarde, que as máquinas iam vir, já tirar o carro lá para cima, para poder ter o carro para sair depois, porque não tinha como sair do carro com o carro lá de baixo. E agora eu saí para o culto, mas morro acima, ela teve com dificuldade no joelho. Hoje para mim tudo bem, tranquilo. Mas amanhã, durante o dia, vamos mais cedo, eu vou na consagração. Então, como eu queria vir para o culto e não queria vir a pé, eu já tirei o carro antes, deixei lá em cima, fiz aquele pedacinho a pé, porque eu fiquei com calor aqui, irmãos. Fiz um pedaço a pé, umas botinhas no meu pé, levei para lá, chegando assim, troco meu sapatinho. O sacrifício para que amanhã seja melhor. Eu sei por que estou fazendo sacrifício, porque amanhã vai estar melhor. Tudo que nós temos melhor amanhã precisa do sacrifício hoje. Se não fazendo sacrifício hoje ou amanhã, não chega o melhor. Todas as coisas, meus amados, todas as coisas. Então é o que Deus está falando com nós. A vida no altar. Vida no altar. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Deus está dizendo assim, ó, vida no altar. Tem aquele hino que os irmãos sempre cantam aqui. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Tudo é tudo. É a minha vontade própria, é as minhas os ranchos da vida, é o que eu quero, o que eu penso. Não, mas eu penso assim, eu sou assim. Tudo bem, cada um é livre para continuar assim como acha que é, só que não vai entrar no céu. Sabe que vale a pena, meus amados? Tudo! Deus pede que nós entregamos tudo. O nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas indiferenças, o que pensamos, deixamos de pensar, o que nós pensamos, deixamos de pensar, irmãos, não importa para Deus. Importa que nós estamos obedecendo a palavra dele. Ele deixa nós livres. Tu quer pensar assim, não tem problema. Não tem
lá porque não te enquadrou no testamento. Lá tu viveu o que você quis. Só que aqui é como eu quero. O mestre vai dizer para nós. Temos que se enquadrar no testamento. Vocês acham que o ser humano, todos nós seres humanos, não temos vontade de fazer coisas, vontade da carne? Às vezes nem é pecado, às vezes é comodismo, às vezes é descanso, às vezes é tantas coisas que a carne influencia. Mas se tu não te posicionar para que o espírito, a balança do mundo espiritual tem que estar assim, espírito e carne. Se tiver igual, pode ter certeza que a carne vai sobressair e vai sufocar o espírito. Você precisa buscar a Deus, vindo no altar, que o teu espírito esteja no domínio, no controle. Lá no que nós vimos ontem ali, sobre os dons, os talentos, uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, domínio próprio. Os dons do Espírito, domínio próprio. Para mim, esse é um dos mais importantes. Tão importante quanto o amor. Porque pode ter amor, se não tiver domínio próprio, vai desequilibrar. Porque o corpo humano tem vontade de fazer coisas erradas. Sossego, fazer, se nós tiver qualquer compromisso, em qualquer lugar, em qualquer horário, nós vamos se organizar e vamos chegar lá naquele horário. Na igreja não. No culto não. Nós podemos escolher. E Deus espera de cada um de nós, irmãos, entrega espontânea, entrega completa, entrega com vontade, entrega dizendo: Deus, lá no Salmo 37 diz, te entrega ou te deleita no Senhor, e Ele suprirá, e Ele fará todos os desejos do teu coração. Mano, tem tantas passagens na Bíblia que Deus vai aplicar a nossa vida. Nós não vamos viver a vida ansioso, preocupado, desesperado, brigando, xingando. Às vezes na família, em vez de sentar e conversar, e se unirem e trocar ideias e caminharem junto, um puxa para cá, outro puxa para lá, é meu pensamento, eu que decido, eu que faço, é para cá, é para lá. Perca de tempo, porque não é Deus agindo, é o inimigo trazendo discórdia nas famílias. Depois as coisas não erram, não sabe por quê. Família, sente, converse, se unam. O casal tem que tomar uma decisão. Enquanto eles não entrarem em acordo, não é Deus. Porque se é de Deus, vai haver entendimento, vai haver acordo. E se não tem acordo, vai dar briga lá na frente. E isso vai trazer resultado negativo, vai trazer prejuízo. Mas por quê? Porque plantou e teve a colheita. Nós seres humanos queremos o conforto para a carne, para a nossa vontade humana, para o nosso querer. Porque nós achamos que sabemos, que decidimos, porque eu sou dono do meu dinheiro e eu faço o que eu quero, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, tudo bem, é decisão. Mas o céu não concorda com isso. E para entrar no céu desse jeito, não entra. Não entra mesmo, irmãos. Não entra mesmo. Se nós não ficar na vida do casal, por exemplo, cada um tem um papel na vida do casal. Cada um tem uma função na vida do casal. E um não substitui o outro. Eles se somam. O casal se soma um ao outro. E quando se somam, se multiplica. Vai ser cada um de atitude individual, sempre está dividido. Tem muitos casais, irmãos, que às vezes, quando recebem um salário, esse é meu e esse é teu. Meu dinheiro e o teu dinheiro. Dentro de casa eu comprei a geladeira, você comprou o fogão. Eu comprei a cama, você comprou a pia, né? Estamos dizendo assim, o dia que nós se separar, cada um já sabe o que é dono dentro de casa, porque cada um é seu. Na vida do casal, irmãos, o que cada um é seu são as roupas que cada um usa. Porque a mulher tem a roupa dela e o homem tem a roupa dele. As demais coisas são do casal. E se passar disso, não entra conforme está na Bíblia Sagrada. Nós concordando ou não concordando. Se concordar, nós estamos de acordo com a palavra. Se não concordar, nós estamos de acordo com a palavra. E Deus não está interessado se tu concorda ou não concorda. Deus está interessado se nós obedecemos o que está escrito na palavra. O testamento diz assim. E se não cumprir o testamento,
não vai se enquadrar. Talvez muita coisa eu falo aqui e alguém não gosta do que eu falo, não tem problema. Se tu não gosta do que eu falo, mas o céu gosta, para mim não importa. Para mim o que mais importante é se o céu gostar do que eu estou fazendo. Agora, se alguém não gostar, para mim não tem problema, porque daqui a pouco atingiu aquela pessoa e ela ficou na guarda porque ouviu a verdade e não quer me dar. Eu aprendo desempenhando o que o céu me incumbiu de fazer. Eu tenho uma função, irmão, muito séria. E eu me preocupo diante do céu, diante de Deus, diante de vocês. Porque para mim viver uma vida exemplar diante de vocês, primeiro lugar, não é que eu estou pensando em vocês, primeiro lugar eu estou pensando no céu, porque eu sou representante do céu. Então eu quero viver aqui de maneira que eu seja um representante do céu, para mim ser exemplo diante do Senhor para esse mundo. E se eu faço isso, eu também sou exemplo na vida de vocês. Isso me preocupa, irmãos, me preocupa. E eu procuro então viver a minha vida de maneira que eu possa deixar um bom exemplo para vocês. Que na caminhada, eu não sei se vou ficar aqui até a volta de Jesus, daqui a pouco Deus tem outro destino para a minha vida. Mas se um dia não estiver mais aqui, que vocês iam lembrar. Isso era falado, isso era ensinado, isso era conduzido. E eu me lembro, era para o nosso bem. Eu não estou aqui, irmãos, para falar alguma coisa para o mal da vida de vocês, o prejuízo da vida de vocês, para a condenação da vida de vocês. Deus me guarde. Tudo que eu falar aqui, Deus sabe diante do céu. Eu quero falar de maneira que seja bom para vocês, mas o bom que seja para a glória do Senhor, não para o bom do ego, da minha vontade. Ah, mas falou, viu, eu gostei do que falou, porque concordou. Não, nós temos que concordar com a palavra. O nosso corpo é o templo do... Será que o Espírito Santo entra, habita em lugares sujos? Será, irmãos? Se nós dissermos, Espírito Santo, se alguma coisa tem aqui dentro que precisa limpar, Espírito Santo, o Senhor está autorizado a fazer a obra completa, fazer a limpeza completa, porque eu quero. Aí ele é o dono da casa. O dono da casa faz o que quiser na casa. O visitante não. O visitante tem limites. Tu não sabe, o visitante vai receber normalmente na sala. Agora, esse dia de frio, pelo menos tem um foguinho aceso lá, leva para a cozinha para se aquecer. O visitante tem limites. O visitante não chega na tua casa mexendo em tudo e mudando as coisas. Não, ele é visitante. O dono da casa está ali, é quem manda, é quem decide. Se o Espírito Santo, ele é o dono da casa, ele vai fazer o que é melhor. Vai organizar a nossa vida, que as coisas vão estar tudo organizado em ordem, de maneira que, quando nós precisarmos de alguma coisa, nós vamos saber como se conduzir, porque as coisas estão em ordem. Ele colocou em ordem a nossa vida, se nós deixarmos ele fazer. Se nós não deixar, ele não faz. Às vezes, irmão, pense comigo, tem áreas da nossa vida que nós não queremos mudar. É quando dizer, Espírito Santo, o Senhor pode morar aqui na minha casa, mas pode ficar na sala, na cozinha, pode até usar o banheiro, mas não pode usar no quarto. Aquela pecinha lá também não pode entrar, aquele canto lá também não pode ir. Por quê? Tem alguma coisa que, se ele for lá, vai ter que mudar. Assim é a nossa vida. Nós temos departamento na nossa vida, nós temos situações na nossa vida. E o Espírito Santo, se ele é o dono, o dono tem liberdade em todo canto da casa e ao redor da casa e por perto. Ele é o dono. Faz o que quiser. Muda para onde quiser. Mas se ele não é dono, ele é limitado. O Espírito Santo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele está habitando dentro de nós, ou ele nos visita de vez em quando? Ou mora, vamos dizer, assim, demos um espaço para ele morar numa peça da nossa casa. Quem mora de favor de alguma casa, que tem uma peça para morar, ele tem limites. Aquela peça é o limite. As demais repartições, não. Ali é o limite. E essa pessoa fica dentro daquele limite ali. Se alguma coisa, alguém perguntar, olha, como é que é a casa do fulano, você que mora lá,
Eu moro lá, mas eu tenho o meu canto. A outra parte eu não sei o que acontece lá. Eu tenho o meu canto. Sou limitado. Como o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos? Dono, visitante ou um cantinho limitado? É nós que decidimos. Se temos espaço para ele morar, ficar e realizar, ele faz. Qual é o sacrifício que está disposto a fazer para que o Espírito Santo possa ser dono da tua casa? Haver sacrifício. Haver sacrifício de tu abrir mão de algumas coisas que você gosta. Alguma coisa que te dá prazer, mas só prazer da carne, não é prazer do Espírito. E tem muitas coisas que tem o prazer da carne, tu pode achar até que não é pecado. Mas o prazer da carne é tão grande que sufoca o Espírito. E não tem força para buscar a Deus. Quanto tempo você ora todo dia? Tu gosta de orar? Tu tem prazer de conversar com Deus? Tu levaria alguém para a tua casa que não gosta de conversar contigo? E quando te vê, passa meio por longe? E tu convidaria para ir na tua casa, seria um almoço, ter um dia de comunhão? Tu faria isso? Com alguém que tu sabe que não gosta de conversar contigo? E que corta a volta de você? Tu faria? Claro que não. Tem muita gente que gostaria de levar na casa da gente, às vezes não dá tempo, não consegue, não só, né, corre da vida. Tu ia levar quem não te importa contigo, que não quer estar contigo, não gosta de conversar contigo. Tu levaria para tua casa? Claro que não. Jesus disse: eu vou para meu Pai preparar lugar, e onde estiver, vocês estarão também. Aqueles que querem conversar com Ele, que gostam de estar com Ele, Ele vai levar para lá. Quem não gosta de estar com Ele, Ele vai levar para quê? Se aqui não gosta de estar com Ele, vai levar para lá fazer o que lá? Claro que não vai. Estão me entendendo, meus amados? Tu gosta de conversar com Deus? Comece a pensar nisso. Comece a pensar nisso. E tira um tempinho. Vai conversando durante o dia. Vai aqui, vai ali, vai olhando, vai conversando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para nós concluir. Muita coisa acontece na nossa vida, que às vezes quando estamos ali quebrando a cara, não tem mais jeito de fazer. Deus, por favor, Senhor, o que eu faço agora? Me ajuda, Deus, eu não sei mais o que fazer. As coisas acontecem. Deus estava só esperando, Senhor. Eu estava só esperando você me pedir ajuda. Tu estava fazendo do teu jeito, da tua vontade, como você achava que era, e como eu achava que sabia. Eu estava esperando você me pedir ajuda. Estou aqui. E Deus não vai dizer assim: não, tu não me chamou, agora te vire. Deus está sempre: eu quero te ajudar, mas eu quero que você peça ajuda. Então acontece com nós muitas vezes. Então pede logo. Tem uma coisa, né? Eu já dei testemunho aqui, às vezes lá no sítio seguido, perco alguma coisa. Já perdi telefone, já perdi óculos lá trabalhando no sítio. E às vezes tu passou por diversos lugares, tu não sabe nem aonde foi. E sai procurar. Eu digo: Deus, Jesus, me ajuda, Senhor, porque eu preciso, Senhor, não sei onde que está, me dá uma luz, me ilumina, eu não sei, é certo, parece que os olhos brilham, só não vai para aquele lugar, e enquanto não pede, parece que passa por cima e não vê, porque primeiro eles querem fazer: não, eu passei por aqui, vou aqui, eu vou achar, e quando vê que não acha, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu preciso achar. Eu preciso, Deus. Eu preciso. Ele vai te guiar. Ele vai dizer: por que não pediu antes? Perdeu tempo. Pediu antes. E assim acontece na nossa vida, irmãos. Tenha comunhão com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. O teu corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos? Ele está habitando aqui dentro de nós? Eu tinha uma outra sequência amanhã de manhã, quero falar com consagração um pouquinho sobre os dons espirituais. É isso que eu tenho pensando sobre isso, e quero trazer sobre os dons espirituais alguma coisa assim, classificado, cada tipo de dom, a função de cada um deles. E isso vai ser bem interessante para a nossa vida, para nós começar a exercitar isso no reino do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Amanhã eu quero falar um pouco na consagração sobre isso, para que nós colocamos em prática. A porque está dentro de nós, nós sabemos o que fazer, como agir, como conduzir, o que cada um faz. São 9 dons, o que cada um faz em nós. O
Espírito Santo vai nos conduzir de maneira para usar. Você vai se identificar qual é o dom que você tem e para que esse dom vai servir na tua vida. Pode ter certeza, Deus quer te usar como vaso. Amém? Vamos ficar em pé, meus amados.